Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. Se você gosta daqueles livros que vão te fazer chorar, se prepara porque esse vídeo é pra você, porque nele eu trago uma lista de livros com personagens que sofrem, se ferram o livro inteiro. A gente sabe que a maior parte dos livros, no geral, vão trazer, ali algum conflito a ser trabalhado, e é justamente esse conflito que vai mover a história. Só que tem livro que é sofrido do começo ao fim, que ou você tem coisa trágica, coisa ruim acontecendo ali, ó, atrás, uma coisa da outra, ou você tem o personagem sofrendo por conta daquele conflito o livro todo, a ponto de você sofrer junto com ele, chegar uma hora que nem você aguenta mais sofrer, mas ainda assim a gente aguenta e adora o livro. Bom, o primeiríssimo livro desta lista não poderia ser outro, porque foi a leitura dele que me deu a ideia deste vídeo, e que no caso é o Amor de Redenção, da Francine Rivers, que foi uma das minhas leituras de agosto, que eu inclusive comentei no último vídeo que saiu aqui, que foi o vídeo de leituras do mês. Nele a gente tem a história da Angel, uma prostituta, uma mulher que foi vendida quando criança ainda para ser prostituída e que não conhece uma vida diferente além desta vida de exploração e sofrimento. E as coisas vão começar a mudar para ela quando Michael, que é um fazendeiro muito devoto, recebe um chamado de Deus ordenando que ele se case com ela. O começo do livro é bastante sofrido, é bastante pesado, porque a gente tem essa vida inicial da Angel, então a gente conhece ela criança aqui e já penando desde criança, passando por um monte de coisa horrorosa que deixa a gente com o coração na mão. A partir do momento em que ela vai morar com o Michael, os acontecimentos externos a ela dão uma amenizada. Ainda assim vai acontecer coisa horrorosa que vai te fazer sofrer, tá? Mas elas amenizam em comparação ao início da história, só que ela vai continuar sofrendo porque ela carrega um monte de trauma, um monte de cicatriz com ela. Ela é aquela pessoa que não se acha digna de nada, que se acha extremamente impura por tudo aquilo que ela passou, e mais do que tudo, é alguém que não consegue confiar que existe bondade e amor no mundo, porque ela de fato nunca esteve em contato com isso, né? Nem dava pra ser diferente, gente. Alguém que passou a vida inteira se ferrando vai se sentir como? Vai acreditar que existe bondade de que jeito? Ou seja, a personagem sofre demais e a gente sofre mais ainda. Mentira, né? Não dá pra gente sofrer mais do que ela sofre, porque afinal a gente não tá passando pelo que ela passa. Mas a questão é que a gente sabe que essas coisas que ela tá sentindo, que ela tá enxergando, que ela tá vendo em relação a ela mesma não são verdade. A gente sabe que as coisas podem ser diferentes, e é sofrido pra gente também o fato dela não conseguir enxergar tudo isso. Como eu mencionei no vídeo de leituras do mês, esse aqui é um romance cristão, então o elemento da fé é extremamente importante e presente no livro, mas você não sendo cristão, ainda assim você aproveita a leitura. Eu também não sou. Não é um livro que tenta te evangelizar, muito pelo contrário, ele traz uma mensagem de fé bastante bonita, a história como um todo é muito bem construída, os personagens são muito bem construídos e a mensagem do livro é muito bonita. Outro romance de época com uma personagem que também passa por muita coisa é A Promessa da Rosa, da Babi Assed. Eu gosto muito desse livro, não pela história de amor, porque pra mim o livro não funciona muito bem nesse sentido, porque eu não gosto do mocinho, mas é um livro que funciona bem demais no quesito amadurecimento da personagem, processos de superação, as conquistas que ela enfrenta. A protagonista desse livro é incrível. A gente tá falando aqui de uma jovem no século XIX, mais promissora da temporada, é aquela que tem tudo pra conquistar o melhor casamento e tal, só que ela é uma personagem extremamente idealista, ela é muito à frente do tempo dela, e ela quer fazer as coisas do jeito dela, como é de direito dela, e ela vai lutar para que as coisas aconteçam dessa forma. Só que para ela conseguir isso numa sociedade em que diz que ela não pode, vai ter um preço muito alto, e é esse preço alto que a gente sente ao longo do livro todo. É aquela personagem que vai ser desacreditada, que vai passar por diversos mal-entendidos, que vai passar por inúmeras injustiças, e é por isso também que é um livro que te desperta muita raiva, porque ela passa por muita coisa que ela não deveria passar, e ainda assim ela tá lá, sustentando o sonho, a vontade dela, e é esse o ponto que me fez gostar muito da leitura e me fez gostar muito da protagonista. Mas se prepara, porque você vai sofrer junto dela. Vale dizer que o livro foi relançado numa outra edição recentemente, que inclui A Sombra da Rosa, que a Babi tinha publicado como spin-off separado e que vai trazer mais da visão do mocinho aqui da história, tentando explicar um pouco mais e se aprofundar o lado dele. Não sei dizer qual seria a minha opinião sobre o mocinho e sobre a história de amor nesta outra edição. Nessa edição daqui
que eu e Arthur não nos demos muito bem. Um livro também que eu li recentemente e que aqui eu também sofri do começo ao fim, porque tem muita coisa que acontece, muita coisa dolorosa, é o Fique Comigo, da Yobami Adebayo. É um livro que ele vai ter um panorama histórico que vai se passar na década de 1980 na Nigéria, mas que também ele vai se alternar com alguns momentos no presente, que seria, né, o início ali dos anos 2000. Inicialmente na história a gente tem um casal que havia optado pela monogamia, mas já se passaram 4 anos que eles estão casados e eles ainda não conseguiram ter um filho. Como é muito importante ali na tradição familiar que eles gerem uma criança, a família dele o força a ter uma segunda esposa. E o livro começa com a chegada dessa segunda mulher, com a primeira esposa, né, já lidando ali com todos os sentimentos, com a dificuldade que é ela ter que dividir o marido, especialmente porque não era algo combinado entre eles. Inicialmente eu achava que o livro ia ficar nesse conflito. Acontece que esse conflito se encerra, nem demora muito pra ele acabar, e a gente vai tendo vários outros, e a gente tem uma sucessão de coisas horríveis e difíceis acontecendo com os personagens. É um livro que ele vai falar muito dessa questão, né, às vezes do quanto a gente deseja alguma coisa, os sacrifícios que a gente está disposto a fazer para conquistar isso e o preço que a gente paga para ter aquilo que a gente quer. Vai falar muito também das questões das relações familiares, tudo isso por conta de uma escrita que é muito sensível, que é muito intensa, é muito poética. A escrita da Yobami Adebayo é muito bonita e é isso também que faz com que o livro seja assim tão emocionante, que faça a gente sentir tanto aquilo que os personagens estão sentindo. Foi um livro que eu terminei destroçada, destruída, mas apaixonada pela leitura. Imediatamente antes de eu terminar o Fique Comigo, eu terminei um outro livro que também foi nessa vibe aí de sofrimento, então foram momentos assim bem dolorosos pra mim como leitora, e foi lendo Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que é um romance de formação no qual a gente vai acompanhar a história da Kia desde criança até a vida adulta dela. É um livro também de panorama histórico que vai se passar na década de 1950 e 60 nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, num momento de muita segregação racial, e a gente vai ter também a alternância entre esses dois momentos. Então, num capítulo a gente tem, né, a vida da Kia ainda criança e eu pouco a pouco se desenvolvendo. Em outros capítulos a gente vai ter já a vida adulta dela, quando aconteceu um assassinato na cidade onde ela está, e pouco a pouco a história vai caminhando, né, para esse momento de suspense, de investigação, para tentar descobrir o que foi que aconteceu. Acontece que a Kia foi abandonada pela família aos 6 anos de idade. A família dela morava num brejo e ela cresce tendo que se virar sozinha nesse lugar, um lugar que por si só já recebe muitos olhares de preconceito e que fica ainda mais difícil porque afinal é uma criança tendo que sobreviver sozinha naquele lugar e tendo que dar um jeito na própria vida. Então ela cresce com uma sensação de rejeição e abandono que são gritantes dentro dela, que afetam tudo aquilo que ela vive. É um livro lindo, tanto pela relação que a autora constrói com a natureza e que existe uma conexão muito grande entre as duas coisas. A maneira de como ela apresenta a personagem é também uma metáfora para ela apresentar aquele local. A escritora é bióloga, então o olhar que ela tem sobre o lugar é também um olhar de quem conhece, né, aquilo que ela está descrevendo. A maneira de como ela constrói a personagem e os conflitos que ela vai enfrentar também é muito sensível. Não é uma leitura assim ágil, não é um livro que você devora, até porque ele tem essas passagens que são mais dolorosas. Foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse ano, né? E também por conta das reviravoltas que acontecem e pelo destino que ela dá para a própria personagem. Eu amei ver as superações que ela tem aqui. Um livro que eu comento pouco, mas também que é lindo, que tem uma relação com a natureza muito grande, é o A Linguagem das Flores. A gente também aqui vai falar de uma história que vai se alternar entre passado e presente, construindo também o passado da protagonista, que teve uma infância muito traumática e difícil e que no presente tem que lidar com esses próprios fantasmas, né, com os traumas que ela carrega com ela. Ela tem um dom aqui que é o dom de conhecer a linguagem das flores, de saber o que cada flor significa e de procurar a cura das pessoas através dessas flores. Então, quando ela vai trabalhar como florista e quando as pessoas chegam às vezes precisando de algo, ela entrega a flor que a pessoa precisa naquele momento para superar algum problema e tudo mais. Eu adorei ver essa conexão com as flores, os significados que ela tem. Adorei ver também o quanto esses significados são aquilo que a própria protagonista precisa, e ele é um livro também então cheio desses momentos dolorosos por conta daquilo que a personagem passou e que pouco a pouco a gente descobre, e por conta então de todo esse peso que ela ainda carrega com ela, o quanto isso afeta a vida adulta dela. Uma autora que, se você vê o nominho dela estampado na capa, você já pode esperar por lágrimas, e que eu amo, é a Christine Hanna, e O Caminho para Casa é meu livro favorito dela. Aqui a gente também tem uma
uma protagonista com uma infância muito difícil, que teve que passar por diversos lares adotivos, e quando ela finalmente se estabiliza, ela vai se tornar amiga de 2 gêmeos numa escola, e esses gêmeos têm uma vida completamente diferente da dela, eles sempre foram muito amados pelos pais, têm um crescimento muito feliz, e eles vão crescer junto. Ela vai se tornar melhor amiga da menina e vai se apaixonar pelo garoto, que também se apaixona por ela, então os 3 ficam ali inseparáveis. Só que aí chega determinado momento da vida dos 2, final ali do ensino médio, os 3 já adolescentes, e vai acontecer algo bastante difícil que vai afetar a vida de todos ali. E aí essa protagonista, que já teve uma infância difícil, vai ter também uma vida adulta extremamente complicada. É também um desses livros em que a gente vê muita injustiça acontecendo com a protagonista, e principalmente a gente vê essa protagonista aguentando firme, porque ela tem os próprios princípios, ela tem os valores dela, ela tem aquilo que ela acredita mais do que tudo, e é nisso que ela se apega. É aquela personagem que, para fazer a coisa certa, ela toma as decisões mais difíceis, e a gente sofre o livro todo em decorrência disso. É um livro que eu amo, que ele vai tratar com muita delicadeza da questão da maternidade. Esse tema é central nas obras da Christine Hanna como um todo, mas é muito presente aqui. Ele realmente mostra como uma situação traz dificuldades diferentes para cada um dos envolvidos, e o quanto cada uma dessas personagens vai ter que lidar de acordo com as suas próprias limitações. Então a gente enxerga essas perspectivas diferentes, e esse é um dos pontos que faz com que a história seja tão bem construída, com personagens tão bem construídos e também com conflitos tão difíceis, porque cada um tá lidando com eles do jeito que pode. Outro livro que é Dor e Sofrimento, do começo ao fim, que esse aqui não tem escapatória, é livro pra você ler, pra você sofrer de fato. Então se você tá preparado pra encarar sofrimento sem alívio, aí você faz essa leitura. Se não, esquece. E é O Proibido, da Tabitha Suzuma, que ela vai tratar de um tema bastante delicado, mas que o tema é uma consequência de outras questões aqui. A gente tá falando de uma família de adolescentes completamente renegados pelos pais. A gente tem um pai que abandonou a família e não quis mais saber deles, e de uma mãe que é completamente ausente. Então os 2 pais são extremamente responsáveis por tudo aquilo que os filhos enfrentam. E aí a gente tem esses 2 filhos mais velhos que se sentem na obrigação de cuidar dos irmãos mais novos. Eles têm 3 irmãos mais novos. Eles acabam sendo obrigados a amadurecer muito cedo e a assumir esse papel de pais quando eles mesmos ainda precisam de cuidado, e a consequência disso tudo é que eles acabam se apaixonando e começa a existir essa relação incestuosa entre os 2. Então esse não é um livro sobre o incesto, porque o incesto é a consequência desse abandono e de todo esse sofrimento que os personagens enfrentam. As dificuldades que eles passam quando eles também precisavam de atenção, não recebem essa atenção e são obrigados a cuidar de outras pessoas. Enfim, a grande questão é que a situação toda que eles estão inicialmente já é uma situação dolorosa por conta da ausência dos pais, e quando eles passam a nutrir esses sentimentos um pelo outro, a coisa fica ainda mais difícil, porque eles sofrem com tudo aquilo que eles estão sentindo. E, enfim, chegou determinado momento do livro que eu nem tava torcendo pra acontecer A, B, C ou D. A única coisa que eu queria era abraçar os personagens e dizer pra eles que ia ficar tudo bem e poder fornecer algum tipo de conforto pra eles. E aí é por conta de tudo isso que a gente acaba sofrendo ainda mais. A escrita da autora é muito bonita, é muito envolvente, é muito bem construída. Eu gostei demais de como ela desenvolveu os personagens e as situações que estão aqui. E aí, por fim, mais um livro também que eu já falei pra caramba por aqui, falo sempre que possível, porque eu amei essa história, embora eu tenha sofrido demais, e ela também é um desses exemplos de que a gente sofre achando lindo o jeito que a autora escreve, porque a autora tem uma narrativa linda. É Um Casamento Americano, da Tayari Jones. E aqui a gente tem mais uma história com muitas injustiças acontecendo e com um casal tendo que se virar a partir destas injustiças. Esse casal, né, eles estavam recém-casados praticamente, com menos de 1 ano de casamento, ainda naquela fase de lua de mel, muito apaixonados um pelo outro. E vale dizer, né, o homem e a mulher deste casal são negros. O homem é acusado injustamente de ter estuprado uma mulher branca e acaba sendo condenado a 12 anos de prisão. Depois de 5 anos que ele já estava preso, eles finalmente conseguem provar a inocência dele e ele sai da cadeia. Só que quando ele sai da cadeia, a vida que eles tinham não existe mais. Ele não é mais o mesmo, a ex-mulher não é mais a mesma, a relação que eles tinham deixou de existir e eles são obrigados a lidar com a vida a partir daquilo que resultou para
para eles. Esse também é um daqueles livros que a autora constrói bem demais os personagens e que a gente consegue entender a perspectiva de cada um deles. A gente enxerga o que é difícil para cada um deles, a gente enxerga como essas dificuldades, né, muitas vezes se chocam e acabam causando ainda mais dor e sofrimento para os outros, mesmo que aquela não seja a intenção, porque o que a gente tem aqui são personagens obrigadas a lidar com algo que foi imposto a eles, injustamente imposto, e eles têm que lidar com as consequências a partir de então. A vida deles, de fato, é arrancada das mãos deles, e aí eles têm que dançar conforme a música, porque é o que tem pra hoje. Então a gente sofre muito com todas as injustiças. A autora expõe diferentes facetas do racismo aqui, e ela faz isso muito bem. E como eu mencionei, ela tem uma narrativa que é extremamente sensível e bonita. A linguagem que ela usa é poética, e a maneira de como ela aborda as emoções e faz a gente sentir tudo é muito intensa. Foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, sem dúvida alguma, e que eu vou continuar panfletando, então vocês me aguentem. Existem muitos outros personagens sofridos, com histórias sofridas, então ó, já deixa aqui nos comentários, né, pra gente aumentar essa listinha de recomendações uns dos outros. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.